Fala pessoal, vamos falar hoje sobre as três maiores religiões do mundo, que é o islamismo, o cristianismo e o judaísmo. Eu vou tentar aqui trazer uma curiosidade para vocês, né, que muita gente talvez não saiba, né, mas essas três religiões têm um vínculo, né, que une as três. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, vou dar essa explicação aqui rápida, que muitos talvez não saibam, né? Bem, essas três religiões, em teoria, elas adoram ao mesmo Deus. Para quem não sabe, tanto os muçulmanos, né, ou seja, aqueles povos de origem arábicas, bem como os judeus, ambos são descendentes, né, de Abraão. Os judeus, através da descendência de Isaac, né, o filho de Sara, enquanto que os árabes, os muçulmanos, vamos dizer assim, são da descendência de Abraão, mas com aquela escrava de Sara, né? Que era, se eu não me engano, uma egípcia, que deu à luz ao filho Ismael, se eu não me engano, esse é o nome do rapaz. Então, tanto os muçulmanos, podemos dizer, como os judeus, eles meio que adoram ao mesmo Deus, né? Você pode ver, por exemplo, né, que tanto o cristão como o muçulmano e o judeu, eles têm um livro sagrado, né? Por exemplo, para os cristãos é a Bíblia que a gente conhece, né? Com seus 66 livros, né? Caso você seja aí, um cristão de origem protestante, né? Não católico, melhor dizendo, e 72 livros se você for católico, né? Mas tem ali, nós temos a Bíblia, né? Os cristãos, eu sou cristão, né? Temos a Bíblia aí com o Antigo Testamento, né? O Antigo Pacto e o Novo Pacto. Os judeus também têm um livro sagrado deles, né? Que é a Torá. Só que a Torá, ela tem apenas aqueles livros que são do Antigo Testamento, ou seja, Gênesis, Êxodo, Primeira e Segunda Reis, Jó, Salmos, Provérbios e etc. E os muçulmanos, eles também têm, né, algo semelhante à Bíblia, né, que é o chamado Alcorão. E esse livro ele também tem livros semelhantes com o do judaísmo. Tem, por exemplo, o livro de Gênesis, né, e tantos outros livros. Eles, inclusive, acreditam nos mesmos profetas, né? Por exemplo, eles acreditam em Moisés, em Abraão, tantos outros profetas que tanto cristão como judeu também respeitam, né? Então, eles também respeitam. E os muçulmanos, eles têm também como se fosse, né? Eu estou falando isso apenas para explicar método de facilitar a compreensão, né, ensinamento. Mas eles também têm como se fosse um Novo Testamento, né? Que é uma parte da Bíblia onde conta a história do profeta Maomé, que segundo os muçulmanos foi o maior profeta de todos, né? Eles também acreditam em Jesus, né? Que eles, na verdade, chamam Jesus de Issa, ou Issu, se eu não me recordo muito bem, depois vocês podem pesquisar, mas acho que é Issa. Só que eles acreditam que esse Jesus, né, o Issa, ele na verdade ele não era um filho de Deus, uma criatura espiritual que já existia, né, antes de vir à Terra, mas apenas como mais um profeta, né? Então tem algumas diferenças, embora tenham semelhanças, tem diferenças, assim como também os livros, né, de Gênesis deles também têm uma certa diferença com o livro dos judeus e do cristão. Mas em teoria eles respeitam os mesmos profetas, né, aqueles mesmos personagens bíblicos do Antigo Testamento, tanto o judeu como o cristão, como muçulmano, eles respeitam e acreditam neles. Então, pessoal, esse elo de ligação entre os três é justamente isso, né? Ambos como se adorassem ao mesmo Deus, né? Eles temem os mesmos deuses. Agora, uma outra curiosidade é que vocês podem ver, né, que aqui eu mencionei três grandes religiões, né, três grandes vertentes de religião, que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E vocês podem ver que essas três formas de encarar a Deus, né, o mesmo Deus, eles têm também os seus desdobramentos, né? Por exemplo, os cristãos têm católicos, mesmo os católicos têm as suas vertentes, como os sedevacantistas, os de origem protestante têm várias nomenclaturas, né? Arminianos, calvinistas e tantas outras também formas, né, de cristianismo diferente, né? E entre os judeus também, né? Tem os judeus, por exemplo, que lá no livro de Mateus fala que tinha os cristãos que eles não, perdão, os judeus que não acreditavam na ressurreição, né? Que se não me engano eram
Me fugiu aqui o nome desse grupo que não acreditava na ressurreição. Mas, de fato, existiam vários grupos, né? Tem também os judeus caraítas, né? Os judeus mais tradicionais, né? Então, e os muçulmanos também, né? Tem os sunitas, né? Os xiitas. Então, todas essas religiões, elas têm os seus desdobramentos, né? Mas o interessante é justamente esse, né? Muita gente não sabe, mas essas três religiões, elas têm o mesmo tronco de ligação, né? A mesma raiz, podemos dizer assim, né? Inclusive, se eu não me engano, os católicos, eles têm não sei se é um verbete ou acho que é o catecismo deles, né? Eles mencionam justamente isso, né? Que os muçulmanos, eles são tementes do mesmo Deus, podemos dizer assim, né? E também, se eu não me engano, também falam isso a respeito dos judeus. Não tenho certeza porque eu não sou católico, eu não sou um profundo conhecedor deles, mas eu lembro que tem essa curiosidade um tempo atrás pesquisando. Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês, pessoal. Entre o cristianismo também tem três formas, três vertentes, né, de enxergar a Deus, né, mesmo entre os cristãos. Tem religiões que são de origem trinitária, né, que eu diria que é 90%, né, a grande maioria é trinitária, que entende que Deus, embora seja um, é composto por três pessoas, né, que seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os trinitários acreditam que essas três pessoas formam a Deus, né? Então, Jesus é uma pessoa, não é o mesmo Deus. Ele é um Deus que compõe a Trindade, né? O Pai é um outro Deus, são deuses diferentes. O Espírito Santo é um outro Deus, é uma terceira pessoa, e esses três compõem um único Deus. Tem uma vertente também do cristianismo que são os unicistas, né? É uma vertente um pouco menor, que diz que Deus ele é um só, né? O interessante é que a Bíblia ele sempre apresenta Deus como sendo apenas um único Deus, né? E os cristãos trinitários, embora eles acreditam em três pessoas diferentes, eles entendem que essas três pessoas formam um Deus, né? Os unicistas entendem que tem essas três pessoas, né? A figura de Jesus, tem a figura do Espírito Santo, né? E tem a figura do Pai, né? Eles entendem que esses três, na verdade, não são três pessoas distintas. Esses três são a mesma pessoa, mas apresentadas de formas diferentes. Então, eles acham que é só um Deus. E mesmo quando, por exemplo, Jesus fala com o Pai, né? Eles entendem que é como se fosse Deus falando consigo mesmo, algo mais ou menos nesse entendimento, né? O que eu quero dizer é que eles entendem que Deus, quando se apresentou em Jesus, não era uma segunda pessoa, era a mesma pessoa, era Deus ali. Ou quando aparece a figura na Bíblia, né? O Espírito Santo, eles entendem também ali é como se fosse Deus se manifestando dessa outra forma, né? Mas que não são pessoas distintas, não são pessoas diferentes, entendeu? E tem também uma terceira vertente no cristianismo, que é os unitaristas. Esse tipo de cristão entende que Deus é somente um, que é o Pai. Eles entendem que somente o Pai é Deus, ele é o Deus dos deuses, e que Jesus, na verdade, ele não é Deus, ele é o Filho de Deus, né? Embora ele tenha ele tenha esse título de Deus, né? Mas eles entendem que Jesus não é Deus, ele é como se fosse a primeira criação de Deus, e ele é como se fosse uma criatura espiritual que está abaixo de Deus. E abaixo de Jesus, eles entendem que são todos os outros anjos. Futuramente eu vou fazer um vídeo, né, falando a respeito dessas três formas de enxergar Deus, né, que é a Trindade, o unicismo e o unitarismo. Desde já, quem tiver curiosidade, né, mas obviamente eu vou explicar melhor o que eu acredito, né, eu vou passar a minha visão e quais os motivos, os pontos, né. Eu entendo que a forma correta de enxergar o Deus cristão, né, da Bíblia é o unitarismo. É somente um Deus, né? Ele é muito semelhante ao que acreditam algumas religiões, né? Como por exemplo, uma das mais famosas é Testemunha de Jeová, né? Tem também os cristãos, os judeus messiânicos, né? E tem algumas outras religiões menores que também enxergam dessa forma. Já a Trindade, a grande maioria, né, das religiões cristãs modernas, né, como o próprio catolicismo, as religiões de origem protestante, né, como presbiteriana, batistas e etc. Né? A grande maioria, assembleianos, né, a grande maioria são cristãos que acreditam na Trindade.
e unicismo são um pouco grupo, né, que eu também vou confessar para vocês que eu não sei especificar qual a nomenclatura de religião que tem esse entendimento a respeito de Deus, né? Sendo Jesus Deus, mas apenas apresentado como Deus, né? Mas não são três pessoas, apenas uma só. Mas futuramente eu passo esses dados mais específicos, né? Quando eu fazer um vídeo falando a respeito apenas disso. Pessoal, um grande abraço para vocês, né? Esse vídeo, lembrando que esses vídeos que eu faço, eles são mais para você ouvir, nem tanto para você ficar assistindo, né? Vou botei aqui uma gameplay rapidinho para não ficar... Vai ter algo que vocês assistirem, caso alguém queira, né? E ficar escutando. Por fim, gostaria de pedir que quem gostou, deixe um comentário, a gente pode bater um papo aí. Deixa um like, e se puder se inscrever, gostar do canal, se inscreve. Grande abraço a todos, fiquem com Deus.